Vamos direto à Venezuela. Por lá, a expectativa é para as eleições presidenciais que acontecem neste domingo. O procurador-geral e o ministro da Defesa do país disseram que as eleições serão pacíficas e que os resultados serão respeitados. A nossa correspondente Luciana Tadeu está em Caracas e relata esse caso para a gente. Muito boa noite, Luciana. Oi, Leandro, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, no meio desse ambiente de tensão em que ninguém aqui nas ruas sabe o que vai acontecer no dia 28, o governo está denunciando que a oposição está preparando uma alegação de fraude, uma alegação de não reconhecer os resultados. A oposição, por sua vez, diz que tem certeza que vai ganhar e existe muito temor com todos os eleitores com quem eu converso. A maioria acha que a oposição vai ganhar e aí diz que quem não vai reconhecer os resultados e que não vai entregar o poder é o governo. Então o ambiente aqui das ruas realmente é de muita apreensão em relação ao que vai acontecer no dia das eleições e nos dias seguintes. E nesse contexto, a Reuters entrevistou o procurador-geral da Venezuela, chegou a perguntar para o procurador sobre todos os presos que existem aqui no país e que inclusive são indicados como presos políticos pela oposição, já que muitos integrantes da campanha do candidato opositor Edmundo González e também da equipe da Maria Corina Machado, a líder opositora, estão presos. E o procurador-geral do Ministério Público venezuelano, Tarek William Saab, diz que não são presos políticos, que são pessoas com envolvimentos em conspirações. Essa é a acusação com que muitos foram presos. E também falou sobre o processo eleitoral. Diz que, claro, se houver denúncia, algum tipo de fraude, que isso vai ser apurado, segundo ele, porém afirmou que nas últimas décadas não houve fraude nenhuma, segundo o procurador-geral, e também pediu que o processo seja pacífico e que os resultados sejam respeitados. E nesse ambiente, o ministro da Defesa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino Lopes, também falou em um discurso para almirantes e generais, diz que tem gente pedindo que as Forças Armadas aqui funcionem como um árbitro dessas eleições e disse que ele está sendo muito questionado sobre o que as Forças Armadas vão fazer no contexto eleitoral. E aí ele disse assim, o que a gente vai fazer? Esperar os resultados à vontade da população, esperar os resultados do CNE e aí com esses resultados, quem ganhou, que comece o seu projeto de governo, quem perdeu, que vá para casa descansar, e isso é tudo. Então essa foi a afirmação do ministro da Defesa, sinalizando aí que vão respeitar os resultados eleitorais por parte das Forças Armadas, que vai haver um respeito, Leandro. Então, por enquanto, a sinalização é de que a institucionalidade deveria respeitar os resultados. Vamos ver, então, o que vai acontecer nos próximos dias. Amanhã é um dia importante aqui na Venezuela, é o dia de encerramento das campanhas. Espera-se concentrações ao longo de todo o dia do chavismo e no final da tarde a oposição convocou a sua manifestação, o seu último comício também para as 4 da tarde. Então, também importante estar de olho na quantidade de público de cada um desses atos para ver o poder de convocatória que cada lado tem. Talvez por aí a gente tenha uma indicação de como vão ser esses resultados do dia 28, para qual não somente todos os venezuelanos, mas todo mundo está atento, olhando para o que vai acontecer por aqui. Olha, a Venezuela ela passa por dificuldades, econômicas, sobretudo, há um bom tempo. A Luciana Tadeu ela vai acompanhar todo o processo eleitoral. A Luciana, nossa correspondente, que já morou, se eu não me engano, na Venezuela também, não é isso, Luciana? Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua visão aí, não só da população, mas também dos preços dos produtos em comparação ao salário mínimo aí da Venezuela. Olha, Leandro, eu morei sim aqui na Venezuela, eu morei há 10 anos e o que eu posso te dizer é que a Venezuela é outro país em relação ao que era há 10 anos. A gente às vezes pensa na Venezuela e vem na mente aquelas imagens de escassez de papel higiênico, escassez de shampoo, escassez de sabonete. Isso não existe mais. Os supermercados estão repletos
repletos de produtos e produtos de diferentes marcas. Isso foi algo que o atual governo conseguiu resolver. Realmente a questão do desabastecimento, isso não é mais um problema por aqui. De fato, muita oferta de produtos e de marca. O grande problema que é enfrentado pela maioria dos venezuelanos é a questão do preço. Estou muito surpresa com quanto estou gastando em cada refeição, em cada saída. Cada vez que eu pego um Rideri, que é uma empresa aqui que funciona como uma espécie de um aplicativo de transporte, e é impressionante. Cada corrida, 10 dólares, 8 dólares. Imagina que o dólar hoje está R$ 5,60, então a gente está falando aí de R$ 50 por corrida. É realmente muito caro tudo. Estava vendo agora, a seu pedido, dei uma rodada no supermercado para levantar alguns preços aqui, Leandro, e estava vendo 1 litro de leite, R$ 11 aproximadamente, uma dúzia de ovos, R$ 14 uma dúzia de ovos. Aí o salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo aqui é o equivalente a 6 dólares, pensando no funcionário público, né? Só que além do salário mínimo, eles recebem muitas bonificações paralelas, então consegue chegar a mais ou menos 150 dólares, que daria o equivalente a mais ou menos R$ 840. Estava conversando com funcionários de um supermercado aqui perto que me dizem que recebem mais ou menos isso, 150 dólares, R$ 850. Mas é isso, R$ 850 e uma dúzia de ovos, o que eu tinha te falado que era? Uma dúzia de ovos, R$ 14, é realmente um custo de vida muito alto. Isso é o que eu sinto conversando com a maioria da população aqui. Estava perguntando de uma pizza, por exemplo, uma pizza que é mais ou menos aproximadamente uns R$ 50 também, cerca de 10 dólares. E claro, depende muito do bairro. Um hambúrguer, você vai para um bairro mais popular, um hambúrguer está aí cerca de 5 dólares, mas aqui na região de Altamira, que é uma região mais chique da cidade, um hambúrguer pode chegar a 14 dólares. Então, realmente, preços muito caros que surpreendem muito e que fazem com que muitos venezuelanos precisem ter 2 ou até 3 trabalhos para chegar no fim do mês, Leandro. Luciana, eu não sei se eu entendi errado. Um salário mínimo aí está no valor de 6 dólares ou 100 dólares? Não, 6 dólares, 6? Porém, e de fato não está reajustado há bastante tempo, 6, mas não está reajustado há bastante tempo aqui na Venezuela, e esse salário termina sendo composto, na verdade, nenhum dos funcionários ganha 6 dólares, ele é composto por diversas outras bonificações, e aí os funcionários conseguem chegar a aproximadamente 150 dólares, mas são realmente salários muito baixos. Inclusive, estava conversando outro dia com uma aposentada do funcionalismo público, disse: eu parei de trabalhar em maio porque não tinha condições, eu trabalhava a semana inteira e depois ainda tinha que trabalhar no fim de semana e não conseguia chegar ao fim do mês. E ela me disse que colegas dela estão indo trabalhar no funcionalismo público só 2, 3 vezes por semana, porque o preço das passagens para ir trabalhar na repartição pública acaba saindo mais caro do que a pessoa ganha de salário. Então, em muitas repartições já fazem esse esquema de pedir para a pessoa ir só 2, 3 vezes por semana, porque o salário não compensa nem o preço do transporte para as pessoas irem trabalhar. Essa foi uma descrição de uma ex-funcionária pública que deixou, se aposentou e agora está se dedicando ao transporte por aplicativo porque não conseguia chegar ao fim do mês como funcionária pública, Leandro. Ok, Luciana, obrigado aí pelas suas informações, apuração também. Luciana Tadeu falando ao vivo da Venezuela.